Beleza, pessoal, vamos aqui para mais uma edição do Swish TV Show, seu programa diário sobre a NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, muito bom ter você por aqui nessa terça-feira, dia 1º de julho, né? Vamos aqui iniciar mais um mês, né? Se Deus quiser, vai ser um mês de muito trabalho por aqui, né? Aqui não para, né? Aqui é trabalho, né, meu filho? Como diria Muricy Ramalho. Então, vamos aqui para mais um mês de trabalho, vamos aqui para mais um programa. E hoje, rapaziada, vai ser um programa meio express, porque o mercado tá pegando fogo, né? Ontem tivemos a abertura da Free Agency e ontem mesmo já tivemos algumas movimentações bem interessantes acontecendo. Tivemos renovações impactantes, tivemos uma bela de uma troca entre Denver e Brooklyn. Então ontem mesmo já rolou, né, algumas contratações bem legais. E hoje, velho, o mercado tá on fire. Teve renovação do Shai, teve Miles Turner indo pra Milwaukee, teve Damian Lillard sendo dispensado. Então, mano, tá uma loucura. Toda hora tem informação nova saindo. Então eu vou fazer um programa um pouco mais rápido hoje para não perder o fluxo de informações, porque a chance de sair uma contratação de grande impacto enquanto eu tô falando agora é muito grande. Então, para não perder o timing das notícias, eu vou fazer uma versão mais pocket aqui do programa, onde eu vou basicamente dar uma passada pelas negociações que aconteceram nessas primeiras horas de mercado, falar um pouquinho sobre vencedores e perdedores até o momento. E vou falar bem rápido sobre a questão LeBron James. Inclusive, eu vou até já abrir o programa falando sobre o LeBron para já tirar esse assunto da frente para a gente poder entrar logo nas negociações. Seguinte, pessoal, o LeBron ele exerceu, né, a sua player option, como vocês sabem, ativou a sua player option de 52,6 milhões para essa temporada. E aparentemente o LeBron, ele estaria cogitando a possibilidade de talvez, quem sabe, deixar o Lakers. Né? O LeBron, segundo o Charania, ele tem interesse em brigar por título, ele quer brigar por título nessa reta final de carreira. Inclusive, é falado que o LeBron ainda não decidiu se ele vai ou não se aposentar no fim dessa próxima temporada, então pode ser que ele jogue até mais, né, anos ainda na liga. Então ele gostaria de competir, ao mesmo tempo que ele entende. E isso tudo é Charania falando, Chris Haynes falando, eu só tô, né, replicando o que eles falaram. Ele entende que o Lakers está priorizando e que vai priorizar o Luka a partir de agora. Ele entende que o foco do Lakers vai ser o Luka, que a montagem de elenco vai ser pensando no Luka, mas mesmo ele entendendo isso, ele ainda quer brigar por título. E aí, por conta disso, por conta de existir essas duas linhas do tempo distintas no Lakers, né, a linha do tempo do LeBron e a linha do tempo do Luka, existe uma possibilidade do LeBron acabar deixando o Lakers para ir para um time que lhe dê condições mais reais de ser campeão agora. Né? Meio que o que está acontecendo é o seguinte, o Lakers está pensando no futuro e o LeBron está pensando no agora. E aí esse conflito de ideias pode resultar no LeBron saindo do Lakers. E aí o Coast to Coast fez um resuminho aqui dos bastidores da situação do LeBron. Ele fala o seguinte: LeBron quer competir por título, seja em Los Angeles ou em lugares que outras conversas podem levar. Uma avaliação interna da franquia feita pelo próprio LeBron nessa temporada vai determinar se ele encerra a carreira no Lakers ou em outro lugar. Então, o LeBron tá avaliando o que o Lakers está fazendo e dependendo do que o Lakers fizer, se agradar ou não o LeBron, ele pode acabar encerrando a carreira em outro time, né? Se ele gostar, pode ser que ele fique mesmo no Lakers e jogue mais uma temporada por lá.
E aí tem o Charera falando, abre aspas, o que estamos vendo agora é o momento da verdade para LeBron e o Lakers. LeBron deixou claro a todos no Lakers que iria aceitar sua player option, não deixou ninguém no escuro, incluindo o front office e Luka Doncic. Então não é que o LeBron ativou a player option do nada, ele avisou com antecedência. LeBron acredita que ainda tem múltiplos anos para jogar na liga, o que corrobora com a possibilidade do LeBron não se aposentar no fim dessa temporada, coisa que eu achava que ia acontecer. A minha percepção sobre essa situação do LeBron mudou, tá? Até ontem eu tava bem cético sobre o LeBron ser trocado, né? Tava muito fechado com a ideia de que o LeBron ficaria no Lakers e se aposentaria no fim dessa próxima temporada. Só que com as informações que saíram de ontem pra hoje, eu mudei minha percepção, tá? Mas daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Então o LeBron acredita que ainda tem múltiplos anos para jogar na liga. LeBron e seu staff entendem e dão todo o apoio do mundo ao Lakers no seu caminho com o Luka, e hoje quer fazer parte disso. LeBron está avaliando de perto, mas não envolvido nas procuras e decisões do Lakers por um pivô. Ou seja, o LeBron tá observando o que o Lakers está fazendo, mas o LeBron não está sendo consultado sobre as movimentações do Lakers, né? Porque ele entende que o Lakers está fazendo agora não é para ele, é pro Luka. A prioridade do Lakers não é mais o LeBron, é o Luka Doncic. E o LeBron entende isso e tá só monitorando. Então, rapaziada, a gente se encontra numa situação onde existe um mundo onde o LeBron é trocado do Lakers. E essa troca pode partir do próprio Lakers para acumular ativos pro futuro com o Luka, como também pode partir do próprio LeBron, dele chegar no Lakers e falar, ó, vocês estão priorizando o Luka? Show de bola. Então eu quero ir embora para um time que me priorize, para um time que esteja pronto para brigar por título, né? Então, essa é a situação que estamos nesse momento em relação ao LeBron. E igual eu falei, cara, a minha percepção sobre isso mudou de ontem para hoje. Né, ontem eu falei aqui que, mano, pra mim o LeBron fica, não vai ser trocado, não acredito nele sendo trocado. Ele fica, joga uma temporada e se aposenta. Essa era a minha leitura da situação ontem. Depois das informações que saíram do Charania e de outras fontes, eu mudei. Hoje eu acredito mais na possibilidade do LeBron saindo do Lakers, sendo trocado, do que dele ficar no time. Tá? Eu acho que essa diferença de linhas do tempo pode fazer o LeBron realmente querer seguir um outro caminho. Foi reportado por algumas fontes diferentes que o Lakers não está pensando nessa off-season, que o Lakers não vai fazer nenhuma movimentação de impacto nessa off-season, porque vai priorizar a off-season de 27. Onde eles planejam dar um Supermax para alguém para juntar com o Luka, né? Então, assim, essa diferença de ideia, essa diferença de planejamento entre LeBron e Lakers, eu acho que pode sim resultar na saída dele. E aí, opções... eu não vejo tantas opções assim pro LeBron, porque... é um cara de 42 anos com 52 milhões para receber. Então não é todo time que toparia absorver um contrato desse, tendo um LeBron podendo se aposentar em 2 temporadas. Então eu não vejo tantas opções, mas eu vejo algumas opções. Cleveland aparece como a favorita da galera, né? Até por toda a narrativa de voltando para casa e tal. Seria realmente muito poético ter LeBron voltando para Cleveland, encerrando sua carreira por lá e brigando por título, coisa que o Cavs tem condições de fazer. Então Cleveland é uma opção. Eu vejo o Dallas sendo uma opção muito possível, inclusive para mim é a mais provável, tá? Eu acho assim, LeBron pede troca. LeBron pediu troca, Dallas para mim é a opção mais provável. Por quê? É um time que tem ativos para fazer a troca acontecer sem envolver os seus principais jogadores. É um time pronto para brigar e é um time que tem 2 dos melhores companheiros de time que o LeBron já teve na vida, que é Curry e Anthony Davis.
E existe uma amizade entre os GMs, né? Pelinka e Harrison são amigos. Tanto que, né? A troca do Luka foi muito feita na base da amizade dos dois, né? Do Nico Harrison oferecendo o Luka pro seu amigo. Então, Cleveland é uma opção, Dallas é uma opção. Eu acho que o Knicks pode ser visto também como opção. O Knicks também tem condições de montar um pacote pelo LeBron e tem toda a questão do mercado, Nova York, seria algo bem atrativo pro LeBron. E pro Knicks seria bom também ter o LeBron, seria um all-in. Então eu vejo essas três opções. Das três, como eu já falei, aqui eu acho mais provável é Dallas. Dallas pode pegar PJ, Gafford, Najee Marshall, Clay ou Caleb Martin e uma pique aí futura de draft, mandar pro Lakers e fazer a troca acontecer. O Dallas não precisaria de um terceiro time para viabilizar a troca. Coisa que o Cavs precisaria, porque o Cavs está acima do second apron. O Cavs não pode absorver um salário maior do que está oferecendo. E o Cavs não tem ninguém com um contrato, né, com um salário tão alto quanto o do LeBron. Então, para Cleveland fazer essa troca acontecer, seria necessário um terceiro time, né? E aí eu também não sei se o Cavs estaria disposto a abrir mão, por exemplo, de Garland, de Allen, para ter um LeBron por 1 ou 2 anos. Realmente eu não sei se faria sentido pro Cavs. Realmente eu não sei. Para Dallas eu acho que faz sentido. Entendeu? Porque eu vejo o Dallas muito mais ativo no modo all-in do que Cleveland. Com Curry e Anthony Davis no seu time, mano, você precisa ser campeão logo. Porque são dois caras que não, né, que não são veteranos e são caras com problemas de lesão. Então você precisa capitalizar rápido, né, nessa janela com os dois. Já o Cavs, cara, Mitchell tá com contrato renovado, você tem Garland jovem, você tem Jarrett Allen jovem, você tem um Kenny Atkinson que chegou agora, né, um Kenny Atkinson que chegou agora no comando, entendeu? Então eu vejo o Dallas muito mais ligado no modo all-in do que o Cavs. Então eu acho que Dallas teria mais possibilidade de tacar o foda-se e ir pra cima do LeBron do que o Cavs, na minha avaliação. Então, a situação do LeBron é essa no momento. Ele tá monitorando, ele não tomou nenhuma decisão ainda, mas pelo que tem sido falado e olhando para como o Lakers está priorizando o Luka e não o LeBron, coisa que nunca aconteceu com o LeBron, né? O LeBron sempre foi prioridade dos seus times. Agora ele não é mais. A prioridade é o Luka. Então, vendo isso, essa diferença de timelines ali no Lakers e de prioridade, eu acho que sim, LeBron pode ser trocado. Hoje eu tô muito mais fechado com a ideia do LeBron sendo trocado do que eu tava há um dia atrás. Né? Ontem eu tava cético com a possibilidade do LeBron ser trocado. Hoje eu já tô bem mais crente nessa possibilidade. Vamos observar, o Lakers até agora não fez nada no mercado em termos de aquisição. Pegou o Larave e perdeu o Finney-Smith. Foi basicamente isso que o Lakers fez. Tem DeAndre Ayton no mercado. Inclusive, nem sei se depois de eu terminar esse vídeo ele ainda vai estar no mercado. Mas no momento ele está no mercado. Mas vamos ver. Vamos ver. Eu realmente eu mudei de ideia sobre a minha percepção em relação ao LeBron, cara. Eu mudei. Hoje eu realmente acho que é mais provável ele ser trocado do que ele ficar. Realmente eu acho isso. Enfim. Tendo, né, tirado esse assunto da frente, vamos agora entrar de fato nas negociações. Antes eu só vou dar uma pausa aqui, rapaziada. Porque acabou de chegar meu almoço. Eu vou só pegar meu almoço, eu já volto e a gente já fala sobre as contratações que foram feitas nessas horas de mercado. Fechou? Até daqui a pouco, rapidinho. Não vou nem pausar o vídeo. Só vou deixar aqui e eu já volto em menos de um minuto.
Voltamos. Pô, almocinho, né, moleque? Hoje é 2 horas da tarde. Titio precisa comer, pô. Cadeira. Ó, vamos lá. Vamos agora falar sobre as contratações, né? Deixa eu só ver se saiu alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Não, até o momento não tem nenhuma novidade. Assim, tem 2 contratações. Não, tem uma troca e uma contratação aqui pra comentar, mas eu vou comentar no decorrer aqui do vídeo, né? Quando eu for falar sobre os times, eu falo sobre essas contratações. Ó, vamos lá, pessoal. Tô aqui com o site do The Playoffs aberto, porque eles estão fazendo aqui uma atualização em tempo real do mercado. Então, eu vou, né, usar esse post deles para ir passando, né, pelas movimentações de cada time. E aqui tá organizadinho, time a time. Estou fazendo um trabalho bem legal. Deixa eu só atualizar aqui para já pegar as últimas movimentações. Beleza. Ó, vamos lá. Vamos passar time a time e aí eu vou comentando sobre as... Deixar aqui, né? Que aí não tampa o texto. Passar time a time aí eu comento sobre cada uma das contratações. E aí eu vou falando, né, a minha opinião, se eu gostei ou não dos negócios. Vamos lá. Atlanta Hawks. Atlanta Hawks, pra mim, até o momento, é um dos grandes vencedores da Free Agency e da Off-Season no geral, né? Atlanta fez um bom draft, fez uma ótima troca pelo Porzingis e, cara, conseguiu 2 ótimos free agents, né? O primeiro foi o Alexander Walker, assinando por 4 anos, 62 milhões de dólares. Gosto demais dessa contratação. Saiu até mais barato do que eu esperava, né? Saiu por um valor menor, né? Saiu por um valor menor, então gostei muito do que a Atlanta fez aqui, né? 62 milhões por 4 anos, cara, 15,5 milhões. Eu tava esperando algo em torno de, cara, 17, 18 de média. Então, achei um valor muito bom pelo Alexander Walker, um cara que vai te entregar defesa, vai te entregar bola de 3. É um cara jovem ainda, né? Tem só 27 anos. É um cara valorizado, fez uma temporada muito boa em Minnesota, então Atlanta, golaço, o Alexander Walker. E o Luke Kennard, mano, por 11 milhões, um aninho, pô, outro golaço. Um dos melhores arremessadores da liga, uma consistência absurda, experiente também. Jogou no Clippers, jogou no Memphis, então é um cara rodado, entre aspas, na liga, muita experiência acumulada, chega pra ajudar de forma imediata, então são 2 chegadas excelentes que pra mim tornam a Atlanta um dos grandes vencedores. Eles tiveram perdas, né? Perdeu o Capela para Houston, perdeu o Lever para Detroit, inclusive boa movimentação de Detroit. Mas para mim, Alexander Walker e Luke Kennard suprem bem essas saídas. E o Porzingis, que, né, veio na troca ali, né, do Terrence Mann e do Jordan Niang, para mim chega bem, né? Tem problemas de saúde? Tem problemas de saúde. Pode, se machucar em algum momento na temporada? Pode. Mas, velho, eu acho que vale a aposta. E a rotação de Atlanta fica boa pra caramba agora, né? Você tem Jalen Johnson, você tem Dyson Daniels, você tem Okongo, Porzingis, Gueye, Kennard, Alexander Walker, né, Rizaché. E tudo isso tendo Quinn Snyder no comando e Trae Young organizando tudo. Mano, é um timaço. E é um time que vem pra brigar forte nesse leste, mano. Eu falei ontem e repito. É o melhor elenco que o Trae Young já teve. É o melhor elenco. Então, excelentes movimentações de Atlanta. Indo aqui pra Boston, de chegada mesmo, teve só o Luka Garza nessa free agency. O Niang e o Anthony Simons vieram, né, de trocas, né? O Simons na troca do Holiday e o Niang na troca do Porzingis. Então, de contratação mesmo de free agency, e aqui eu vou focar em contratações na free agency, teve só o Luka Garza, que chega
Pra tapar, né? Pra ajudar a tapar um pouquinho o buraco do garrafão que as saídas de Cornet e Porzingis deixaram. Inclusive o Al Horford também pode estar de saída. Então foi importante o Celtics pegar o Luka Garza, um contratinho delícia, 5,5 milhões por 2 anos. Acho que é um cara com potencial, eu gosto do Luka Garza. Então eu gosto do que o Celtics fez, mas até o momento, na Free Agency, o Celtics meio que tá sendo prejuízo. Perdeu o Cornet, pode perder o Horford e trouxe só o Luka Garza. Então, até o momento o Celtics está meio que no preju, né? Mas também não é desespero, né? Tudo faz parte do plano do Celtics. O Celtics tá pensando em abrir espaço no cap, em melhorar as finanças, em se manter abaixo do second apron. Então, não é como se o Celtics estivesse louco atrás de reforço e não conseguir. Não, o Celtics não tá querendo se reforçar. O Celtics quer ter um elenco ok e ficar abaixo do second apron. E até o momento é o que o Celtics tá conseguindo fazer. Mas pensando em saldo de saídas e chegadas, não tem como falar que o Celtics não tá no prejuízo. Tá no prejuízo. Perdeu mais do que ganhou até o momento na Free Agency. O Brooklyn Nets fez uma das grandes movimentações da Free Agency, que foi a troca do Cam Johnson, né? Cam Johnson foi trocado para o Denver Nuggets por Michael Porter e uma pick de 2032, né? Foi uma das melhores trocas da Free Agency até aqui, ou pelo menos uma das mais impactantes, né? Uma troca que eu acho melhor para Denver do que para Brooklyn, mas eu não acho ruim para Brooklyn não, tá? O Michael Porter, ele, apesar de ter suas questões de inconsistência e na defesa ser um problema, mano, ele é um cara, mano, campeão, cara que pra mim é um dos melhores arremessadores da liga. Tem apagões, especialmente em pós-temporada? Sim. Mas eu acho ele um jogador bom que tem potencial de se valorizar. O problema do Michael Porter pra mim, além da inconsistência, é o contrato, né? Ele tem um contrato bem indigesto, né? No último ano ele pega, se não me engano, 40 milha, até mais de 40 milha no último ano. Então, e ele tem 2 anos de contrato ainda. Então é um contrato meio indigesto. Mas eu acho que existe um mundo onde ele se valoriza e acaba dando um retorno aí pra Brooklyn. Acho que o Brooklyn ainda pode capitalizar bem em cima do Michael Porter se ele tiver uma boa temporada, né? Então, acho uma troca melhor pra Denver, mas eu também não acho uma troca ruim pra Brooklyn. Eu não colocaria Brooklyn como um perdedor dessa troca. Não colocaria, tá? E além de perder o Cam Johnson, eles perderam também o Trendle Watford, que assinou com os Sixers. Charlotte, fazendo aí também aquisições. O Colin Sexton veio na troca, né, do Yusuf Nurkic, uma ótima troca feita por Charlotte. Charlotte que tem feito uma off-season muito boa, um draft muito bom, a troca pelo Sexton foi ótima. E aí eles pegaram aqui alguns valores, né? Pegou o Mason Plumlee, 1 ano, 3,6 milhões, chega pra suprir uma necessidade do time, que é garrafão, depois da saída do Mark Williams e tal, e do próprio Nurkic, eles precisavam de garrafão, e mano, o Plumlee, pra jogar ali 10 minutinhos, eu acho bem ok. Claro, seria interessante ter um pivô melhor? Sim, mas, cara, acho que não é de todo ruim, não, ter o Plumlee pra vir do banco. Ele não pode ser titular, né? Não pode ser titular, mas eles pegaram o menino ali no draft, que deve ser o titular dessa temporada. Mas, enfim, acho que o Charlotte tá bem, pegou agora o Connaughton, né? Numa troca com o Bucks, daqui a pouco eu falo mais sobre essa troca, é que foi feita agora, né, então... Inclusive, deixa eu até pegar ela aqui agora, que eu já ia deixar pra falar sobre as negociações que foram fechadas, né, antes do programa, ia deixar pra falar no final, mas eu já vou falar agora sobre essa troca, porque já tem a ver com o Charlotte, né, então já aproveito o embalo. Aqui, ó. A troca foi a seguinte, rapaziada. Aqui, ó. Segundo o Charania, Milwaukee Bucks está recebendo Vassily Micic e enviando Pat Connaughton junto de 2 escolhas de segunda rodada para o Charlotte Hornets. E além disso, o Bucks está renovando com o Jericho Sims. Então, Milwaukee que precisa de armador, né? Depois da saída do Lillard, depois da dispensa do Lillard,
pega o Mitic, óbvio, não chega pra ser titular, mas chega pra ser reserva, um bom reserva, ao meu ver. E aí eles se livram do Pat Connaughton, que não tem mais utilidade no time. Enviam 2 escolhas de segunda rodada, que pro Charlotte é bom, 2 escolhas de 2031 e 32, então são escolhas bem futuras. Então acho uma troca boa pros dois times. Tanto pra Milwaukee, pega um armador reserva, um bom armador reserva, como pra Charlotte, que ganha mais capital de draft e ganha aí um Pat Connaughton que mata suas bolinhas e talvez possa até virar uma moeda de troca num futuro próximo. Então, acho uma movimentação boa de Charlotte e eu tenho gostado do que Charlotte tem feito até o momento, tá? Precisa de um garrafão um pouquinho melhor? Seria interessante, né, ter um garrafão, um pivô um pouquinho melhor? Sim. Mas acho que até o fim da off-season, Charlotte consegue um pivôzinho decente para começar a temporada. Ou pode apostar no menino do draft, que eu também acho bem válido. Chicago Bulls, o Chicago teve a troca, né, do Lonzo. Trocaram o Lonzo pelo Okoro. E a única movimentação que eles fizeram até agora na Free Agency foi a renovação do Trey Jones por 3 anos. 24 milhões, né? Uma média de 8 milhões por temporada. Acho um valor ok. Gosto do Trey Jones para ser reserva. Um bom armador reserva. Só que a expectativa é, né, da renovação do Josh Giddey, né? Até agora não renovou. Então, o principal que Chicago tem que fazer ainda não fez. Mas eu acho que vai fazer. Acho que até o final da semana a gente tem um Giddey de contrato novo. Cleveland Cavaliers. Cavaliers teve a troca pelo Lonzo. Teve a renovação do Sam Merrill, né? Por 4 anos, 38 milhões. Renovação que eu acho boa, tá? Acho boa. Bom arremessador. Importante manter bons arremessadores no time. 9,5 de média, acho ok. 9,5 milhões de média, né? Salarial. E teve a perda, né? Do Okoro, que foi para Chicago. E do Ty Jerome, que o Cavs não renovou. Foi para Memphis. Grande aquisição de Memphis. E uma perda grande para Cleveland. Ty Jerome foi um dos melhores jogadores do time temporada passada. Um cara super importante. Mas eu, sinceramente, acho que o Lonzo Ball, se ficar saudável, pode ser um substituto bem bom do Ty Jerome, tá? Eu até falei quando a troca saiu. O melhor Ty Jerome contra o melhor Lonzo Ball, eu sou mais o melhor Lonzo Ball. O problema é que o melhor Lonzo Ball depende da saúde dele. Mas se ele ficar minimamente saudável, eu acho que o Lonzo pode sim fazer o torcedor do Cavs não sentir muita falta do Ty Jerome, tá? Vamos lá, Dallas Mavericks. Até agora o Dallas só renovou. Não, renovou e contratou, né? Contratou o D'Angelo, 2 anos, 13 milhões. Acho uma contratação ok. Particularmente eu não sou tão fã do DeAndre Russell. Eu acho ele muito inconsistente. Na defesa é uma peneira. Mas pra ser backup ali do Curry, até ele voltar, eu acho ok. E quando o Curry voltar, acho que o D'Angelo pode ser um bom reserva. Mata suas bolinhas, tem noites muito boas, né? O problema é que nas noites ruins o D'Angelo é impraticável. Mas acho um valor ok por um cara que vai ser reserva e que vai ser titular só até o Curry voltar. E as renovações, excelentes. Daniel Gafford, 3 anos, 60 milhões, ok. Essa foi uma extensão feita antes da abertura da Free Agency, assim como a do Curry, 119 por 3 anos. Então essas duas meio que não contam aqui na avaliação da Free Agency. O que conta mesmo é a chegada do D'Angelo, que eu acho ok, apesar de não ser tão fã do jogador. Agora, Denver Nuggets, esse aqui tá dando aula. Esse aqui tá dando aula. Além da troca pelo Cam Johnson, que foi absurda de boa, pra mim é um puta de um upgrade ali na ala, né? Eu acho o Cam Johnson não só melhor ofensivamente, mas muito melhor defensivamente do que o Michael Porter. Mas muito melhor. Então pega o Cam Johnson numa ótima troca, pega o Bruce Brown pelo mínimo de veterano, um retorno que com certeza deixa a torcida do Denver muito feliz, porque foi um cara importantíssimo na conquista do título em 23, e agora ele retorna com um contratinho delícia, um cara que te entrega tudo em quadra, defesa, arremessa minimamente bem, infiltra bem, passa bem a bola, tem um bom off-ball. Eu gosto muito do Bruce Brown, é um
É um canivete suíço, né? E agora teve a troca pelo Valanciunas, né? Pegando aqui a troca pra vocês, ó, pra comentar. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Aqui, ó. A troca foi a seguinte. Deixa eu só... Oh, meu Deus. Apanhando aqui pras abas. Ó. Aqui. Aqui, ó. Kings e Denver fecharam a troca. Valanciunas vai pra Denver pra ser reserva do Jokic. Um bom reserva. E Dario Saric vai pra Sacramento, né? Então, uma troca que eu acho bem boa pra Denver. Tá? Denver fazendo um trabalho, cara, impecável até aqui. Não teve nada que Denver fez que eu não gostei, mano. Tudo que Denver fez até agora, eu adorei. Troca pelo Cam Johnson, chegada do Bruce Brown, troca pelo Valanciunas. Mano, excelente, adiciona profundidade de elenco. O Valanciunas é um reserva muito legal pro Jokic, talvez o melhor reserva que o Jokic já teve. Cam Johnson, baita adição pra ala. Bruce Brown chega também pra ser um coringa vindo do banco. Então, Denver, cara, se reforçando super bem. E temos um candidato a título. Temos um candidato real a título aqui, rapaziada. Não tem pra onde correr. Denver entra na temporada. Se Denver não fizer mais nada, Denver entra na temporada como candidato a título. Se conseguir ainda mais reforço, porque tem espaço pra isso, né? A troca do Michael Porter liberou uma grana boa pro Denver gastar. Cara, pode aumentar ainda mais o favoritismo. É impressionante como o Denver se reforçou bem, mano. Focando no que tem que focar. Profundidade e elenco. E não só em profundidade, mas em upgrade em posição. Cam Johnson é um baita upgrade pro Michael Porter. Bruce Brown e Valanciunas adicionam profundidade. Excelente, cara. Excelente mesmo o trabalho do Denver Nuggets até aqui. Detroit Pistons perdeu o Dennis Schroeder, né? Foi pra Sacramento. Boa aquisição de Sacramento, mas daqui a pouco falo mais sobre. Mas conseguiu renovar com o Paul Reed. 2 anos, 11 milhões. E contratou Caris LeVert. 2 anos, 29 milhões. Média de 14,5 milhões por temporada. Acho um contrato bom pro LeVert. Gosto do jogador. Tem que ver a questão do Malik Beasley, né? O que vai acontecer, se ele vai ser culpado ou não pela questão ali da manipulação de jogos, né? Que ele tá sendo investigado. Mas caso ele seja absolvido e Detroit renove com ele, acho que tem tudo pra ser uma off-season bem positiva pra Detroit. Dói perder o Schroeder pelo jeito que ele terminou a temporada, jogou muito bem lá em Detroit, foi importantíssimo pro time. Mas eu gosto muito da chegada do LeVert, mano. Gosto bastante mesmo da chegada do LeVert, né? Bom, Golden State, até agora nada, né? Só exerceu suas team options com o Gui e com o Quinten Post e perdeu o Kevin Looney. Então até agora o Golden State só perdeu na free agency. Tem a expectativa de Al Horford por lá, mas até agora nada se concretizou. Então Golden State até o momento é um perdedor da free agency. Agora, Houston é um puta vencedor. Puta vencedor. Não perdeu ninguém até agora. Trocou pelo Kevin Durant. Uma troca super vencedora. Renovou com o Van Vliet. 50 milhões, 2 anos. Renovação excelente que permitiu, né, com que Houston tivesse acesso à sua full mid-level, que foi usada na contratação do Finney Smith. 53 milhões, 4 anos. Excelente valor. 13,2 milhões de média. Um cara que te entrega defesa, te entrega bola de 3, te entrega atleticismo. Não tanto atleticismo, né? Mas te entrega tamanho, envergadura, versatilidade posicional. Então, renovação do Van Vliet, excelente. Contratação do Finney Smith, excelente. Gosto da contratação do Capela. Estica a rotação de pivô, né? Características diferentes, né? De Steven Adams e do Şengün. Renova com o Holiday, renova com o Jeff Green, mantém profundidade. Aaron Holiday é um cara importante ali pro banco, né? Pra rodar com o Van Vliet, com o próprio Reed Shepard. E renovou com o Jabari. Um investimento pesado, né? O Jabari
24,4 milhões de média, mas para um jogador com o potencial do Jabari, com a idade dele, eu acho super ok. Para mim, Houston é um dos grandes vencedores da Free Agency, talvez até o maior vencedor junto de Denver e de Atlanta. E trabalho excelente, cara. Não perdeu ninguém, né? Para além de Jalen Green e Dillon Brooks, né? Que foram na troca do Durant. Mas na Free Agency mesmo, não perdeu ninguém. Gosto muito do que Houston tá fazendo, velho. Trabalho magnífico. Indiana, perdedor até aqui, né? Indiana não tem muito pra onde correr. Perdeu o Miles Turner pro Bucks. Porque não quis pagar ele, basicamente, né? As informações são de que o Turner queria ficar, mas o Pacers não queria pagar o que ele queria, porque o Pacers, que é um time que não paga Luxury Tax há, sei lá, 20 anos, não queria começar a pagar agora. E aí, por não querer pagar Luxury Tax, eles deixaram o Miles Turner ir embora, perdem o cara de graça e vão pra essa temporada sem Turner e sem Haliburton. Uma temporada que tem tudo pra ser uma temporada, né, meio que um ano sabático de Indiana, porque não vejo Indiana fazendo nenhuma grande contratação e sem Turner e sem Haliburton vai ficar meio complicado pra Indiana. Vai ficar meio complicado. Uma pena, né? Um time que acabou de ser finalista, voltou às finais da NBA depois de mais de 20 anos, vai ter um ano sabático, né? Assim como o próprio Celtics também deve ter um ano sabático. Então, dois times que no cenário normal seriam contenders do leste, mas que por conta de lesões e no caso do Pacers por conta de uma perda gigante do Turner, serão dois times que podem até brigar por playoff, mas não devem passar muito disso. Pacers, um dos grandes perdedores até aqui. Los Angeles Clippers, gosto do que o Clippers fez, gosto da aquisição do Brook Lopes, 2 anos, 18 milhões, um cara que vem para ser um bom reserva pro Zubat, características diferentes, né? Espaça mais a quadra, né? Ele deve mudar um pouquinho o jeito do Clippers jogar quando ele estiver em quadra. Renovação do Batum, excelente. 2 anos, 11,5 milhões. Acho um valor bem ok pro Batum. E a renovação do Harden era muito necessária. Cara. Mas era necessário, não tinha como o Clippers perder. Então, não perdeu nenhum jogador, manteve 2 peças importantes e trouxe Brook Lopes. Gosto do que o Clippers fez até aqui. O Lakers até agora não fez nada para além de perder o Finney Smith e pegar o Laravia. Teve o LeBron exercendo sua player option. Não sabemos se ele fica, se ele vai embora, ainda é uma incógnita. Mas até agora eu acho que o Lakers é perdedor na free agency. Não endereçou sua grande necessidade, que é garrafão. Ah, mas vai pegar o DeAndre Ayton. Mas ainda não pegou. E já perdeu o Brook Lopes, já perdeu o Capela, já perdeu o Miles Turner. Se não pegar o DeAndre Ayton, o Lakers vai com quem no garrafão? Então, por não ter endereçado sua principal necessidade e por ter perdido um cara como o Finney Smith, eu acho que o Lakers é um grande de um perdedor da free agency até aqui. Um dos maiores. Memphis, pelo contrário, é um dos grandes vencedores. A renovação do JJJ era necessária. Cara. Mas assim como era necessário pro Clippers manter o Harden, Memphis precisava manter o JJJ, até pensando numa futura troca, né? É muito mais fácil trocar o JJJ com um contrato renovado que com um contrato para acabar. Então, importante manter o JJJ. O Santi Aldama, para mim, foi um golaço de Memphis pegar ele por 52,5 milhões 3 anos. Uma média de 17,5 milhões, abaixo do que eu esperava. Esperava um Santi Aldama assinando por uns 18, 19. 17,5. Achei um valor muito bom para um cara que tá numa crescente, né? Características muito boas. Renovou com Cam Spencer, 2 anos, 4,5 milhões. Legal para manter profundidade. E contratou o Ty Jerome, uma das melhores contratações da off-season também. 28 milhões, 3 anos, cara. Isso dá 9,3 milhões de média para um jogador que concorreu ao Six Man of the Year temporada passada. Então, gosto muito das contratações, concordo com as renovações. A saída do Kennard, ela pesa porque é um ótimo arremessador indo embora. Mas, cara, a chegada do Ty Jerome, pra mim, compensa tranquilamente a saída do Kennard. Gosto demais do que Memphis fez até aqui. E o draft de Memphis também foi um draft bom.
Discordei da troca que eles fizeram pra subir no draft. Acho que eles deram muito. Mas os valores que chegaram foram bons. Memphis monta um elenco bem legal. Ainda tem Cole Anthony e KCP para serem trocados ainda, né? Então o Memphis pode capitalizar ainda mais em cima dos seus ativos. Miami Heat até agora está a mimir, né? Só renovou com o Davion Mitchell, 24 milhões, 2 anos. Gosto da renovação. Mas para além disso, Miami não fez nada. Então, Pat Riley, o vovô está a mimir e Miami é um perdedor da free agency até aqui. Milwaukee Bucks, esse aqui resolveu trabalhar hoje, né? Para além das renovações de Bob Portis, de Kevin Porter, de Taurean Prince, de Gary Trent, renovações que eu gosto, né? Eu acho que o Portis foi um golaço a renovação dele. Acho que os valores do Prince e do Gary Trent super ok, especialmente do Gary Trent. Eu achei que ele ia pegar 7 milha de média. Ele pegou 7,5 por 2 anos. Então acho que duas barganhas aí, né? Duas barganhas, né? O Portis e o Gary Trent. E aí tivemos as chegadas, né? Gary Harris assinou agora com o Bucks. O valor ainda não foi divulgado. 2 anos, um cara que chega para dar profundidade para esse time. Vai ser Limited, chegou na troca com o Charlotte pelo Pat Connaughton. Chega para ajudar ali na rotação de perímetro, né? Que precisa de reforço por conta da saída do Damian Lillard. E sobre a saída do Damian Lillard, acho que cabe dar uma atenção especial, porque é o seguinte, o que rolou? O Damian Lillard, gente, tinha mais 2 anos de contrato, o último ano sendo uma player option, e era mais de 100 milhões de dólares. O que o Bucks fez então? O Bucks entrou ali, né? Fez ali um corte, né? Dispensou o Damian Lillard e o valor do contrato restante do Damian Lillard, que é um valor garantido, ele vai ser diluído nas próximas 5 temporadas. Ou seja, o Bucks vai ter cerca de 22 milhões de dólares no seu dead money para as próximas 5 temporadas. Né? Então, meio que o Bucks vai pagar 22 milhões de dólares por ano pro Lillard sem ter ele no time. Meio que não. Vai ser isso que vai acontecer. E aí você pode pensar, pô, Luiz, mas que imbecilidade, pra que fazer isso? Pra ter flexibilidade suficiente pra pegar o Miles Turner. Se o Bucks não fizesse isso, o Bucks não pegaria o Miles Turner. E hoje, rapaziada, é muito melhor pro Bucks pegar o Miles Turner do que manter o Damian Lillard. Por quê? Porque o Lillard não vai jogar nessa temporada. E só Deus sabe como que ele vai voltar de uma lesão de Aquiles com 36 anos de idade. Então, apesar de parecer loucura o Bucks fazer isso com o Lillard, ainda mais com a informação do Chris Haynes de que aparentemente o Giannis não gostou, mas o Charania falou que o Giannis queria o Miles Turner, então não dá pra saber o que se passa na cabeça do Giannis. Se ele gostou do Miles Turner ou se ele gostou da chegada do Miles Turner, porque parece que ele ajudou o Bucks a entrar em contato com o Miles Turner. Então, o que vai falar mais alto? Ele ter gostado da chegada do Turner ou ele não ter gostado do corte do Lillard? A gente vai descobrir isso nos próximos dias. Mas apesar de parecer loucura e tal, eu gosto do que o Bucks fez. Por quê? Porque mostrou coragem. Não ficou parado. Não ficou olhando pra cima esperando algo cair do céu. Não, o Bucks foi lá e fez acontecer. Assim como fez acontecer quando trocou pelo Holiday, quando trocou pelo Lillard. Não tô comparando jogadores. Tá? Lillard e Holiday pra mim são melhores do que o Miles Turner. Só que, de novo o Bucks, vendo que o seu melhor jogador, o seu maior jogador da história está insatisfeito, o Bucks foi lá e deu uma ajuda pra ele. Pegou um dos principais nomes disponíveis. Então, foi loucura o que o Bucks fez? Foi. Pode dar merda no longo prazo, porque pagar 22 milhões por ano por um cara que não tá no time é meio loucura. Né? Compromete o salary cap com um cara que não vai jogar. É loucura? Pode dar merda no longo prazo? Pode. Mas, pro agora, eu gosto do que o Bucks fez. Por quê? Foi atrás de dar competitividade pro seu maior jogador da história. Então, eu sinceramente acho que o Bucks acertou aqui, cara.
Acertou aqui. Pra mim foi golaço de Milwaukee. Admiro a coragem. Admiro a não... Admito o Bucks não ter ficado parado. Esse é o grande ponto. O Bucks não ficou parado. Foi lá, pegou o Miles Turner e agora tá tentando tapar o buraco do time. Pega o Mitic, pega o Jericho Sims, renova com o Jericho Sims, pega o Gary Harris. Tá se movimentando. Isso é importante. Gosto das renovações também. Então, sinceramente, muita gente vai falar que o Bucks foi maluco, que o Bucks errou. Muita gente vai colocar o Bucks como perdedor nessa free agency. Mas eu, pela coragem e pelo valor que pegou no Miles Turner, eu coloco o Bucks como vencedor. Me julguem, mas eu coloco o Bucks como vencedor. Tá? Eu coloco o Bucks como vencedor. Corajosos. E se demitirem o Doc Rivers e pegar o Michael Malone da vida, eu coloco o Bucks como candidato à final de conferência. Com o Doc Rivers, eu não acredito. Mas sem ele, eu acredito nesse time do Bucks. Porque o potencial que esse time tem, tendo Turner e Giannis, é muito grande, mano. O potencial defensivo desse time é inacreditável. E pensando em encaixe pro Giannis, cara, o Miles Turner era o melhor encaixe possível. Impressionante como esses dois tendem a funcionar super bem juntos. Então, meio loucura na parte financeira que o Bucks fez, né, com a dispensa do Lillard, mas eu super entendo. Entendo e cara, eu não julgo, mano. Porque eles foram atrás de competição pro Giannis. E era isso que eles tinham que fazer. E me surpreendeu muito, cara, porque eu não esperava o Bucks fazendo isso. Não esperava. Então, eu respeito o que o Bucks fez, cara. Eu respeito. Bom, vamos lá, vamos dar uma acelerada aqui, pessoal, porque tem muito time pra falar ainda e, cara, as trocas estão acontecendo e eu tenho que informar vocês, eu tenho compromisso com a informação. Vamos lá, gente, Minnesota. Perderam o Luka Garza, perderam o Alexander Walker. Alexander Walker, uma perda enorme. Renovaram com o Randle por um valor que eu não gosto. Já falei aqui, achei que foi um overpay pelo Randle. 3 anos, 100 milhões. A renovação do Naz Reid me agradou. Achei uma renovação por um valor bom. E renovou com o Joe Ingles 1 ano, 3,6 milhões. Até o momento, eu acho que o Minnesota mais perdeu do que ganhou. Tá? A perda do Alexander Walker, ela é muito grande para esse banco. Muito grande. E eu não gostei da renovação do Randle. Então, o saldo pro Minnesota até o momento, pra mim, é negativo. New Orleans, cara. New Orleans bem ativo, né, cara? Trocou o McCollum pelo Poole e pelo Bey. Não fui tão fã dessa troca, sinceramente. Perderam o Bruce Brown e pegaram o Kevin Looney. Fizeram um draft que eu até não desgostei. Até acho que, em termos de valores acumulados, foi um bom draft do Pelicans. Jeremiah Fears e Derek Queen. O que pegou no draft do Pelicans foi a troca que eles fizeram para subir pelo Derek Queen, né? Onde eles envolveram 2 escolhas de primeira rodada, incluindo a, né, do próximo ano, que vai ser a melhor escolha entre eles e Milwaukee. Então, acho que foi uma troca, foi meio que um overpayzinho que o Pelicans deu. Mas eu gosto da chegada do Derek Queen, gosto da chegada do Jeremiah Fears. O que eu não gostei aqui mesmo foi o Kevin Looney. Pra mim não faz sentido eles pegarem o Kevin Looney. Eles têm Ives Smith, eles têm o Derek Queen. Por que gastar 8 milha por ano pra ter o Kevin Looney por 2 anos, cara? Isso aqui eu realmente não entendi, cara. Realmente não entendi. Não coloco o Pelicans como perdedor, mas definitivamente eu não coloco eles como vencedor. Agora, o Knicks pra mim é um puta vencedor até aqui. Puta vencedor, né? Exerceu a team option com o Hulk Purdy, pivô. Eles precisam de profundidade no garrafão, então mantém um pivô ali no time. Pegaram o Clarkson por um valor que ainda não foi informado, mas excelente aquisição. O Clarkson que estava de bobeira no mercado, né? Porque deu buyout com o Jazz. Knicks foi lá, pegou o cara, adiciona a pontuação vindo do banco. E acabaram de pegar o Yabusele, 2 anos, 12 milhões, cara. 6 milhões de média pro Yabusele, super válido. Um cara que te entrega fisicalidade, te entrega defesa, te entrega bola de 3. Gosto muito, cara. Gosto muito do que o Knicks fez até agora. Endereçando sua grande necessidade, quer profundidade de elenco, quer profundidade de banco. Mano, excelente, cara. Excelente o que Nova York fez até aqui. Aí temos Oklahoma renovando, né, com o Ajay Mitchell, renovando com o Shai também, né? Super renovação com o Shai. O Shai assina o maior contrato da história da NBA, o novo maior contrato da história, né?
Pega o Kobe Jones, numa troca que envolveu o Dillon Jones, né? Estendem com o Jalen Williams, 3 anos, 24 milhões. Então, mano, basicamente o Thunder mantém o elenco, inicia o processo de manutenção do elenco no longo prazo, não contrata ninguém, né? Fez um draft bom. Então, até agora, o Oklahoma fazendo uma off-season coesa. Né? Não se reforçou em relação ao ano passado. Acho que o Thunder não entra nessa próxima temporada com um elenco melhor do que da temporada passada. Acho que é equivalente. Claro, tem a aquisição do Sorber no draft, tem o Topic que vai estrear, mas acho que são elencos semelhantes. Agora, o Thunder pode vir mais forte. Por quê? Porque a molecada evoluiu e vai seguir evoluindo. Né? A grande aposta do Thunder é na evolução dos moleques, que vai acontecer, cara. O Jalen Williams e o Chet estão em contrato de novato ainda. Keyson Wallace é a mesma coisa. Entendeu? Vai ter o Topic jogando, vai ter Thomas Sorber jogando, vai ter Caruso, Hartenstein. Esses caras se mantiveram. Né? O Shai deve ser melhor do que foi temporada passada também, porque ele também tá em evolução ainda. Então, eu acho que o Thunder tá fazendo o correto. Pra mim não tem que fazer loucura. Dói perder o Cam Johnson. Me dá mais pelo valor. Porque era bem acessível. Dói. Queria ele no time? Queria. Mas eu acho que o Thunder tá priorizando a manutenção do elenco. E tem que fazer isso mesmo. Até porque acabou de ser campeão. Então, esse tem que ser o foco. Provavelmente Jalen e Chet devem renovar também nessa off-season. Seguir o exemplo do Shai e renovar mais cedo. Pra dar um descontinho pro Thunder, porque a renovação do Shai poderia ter sido ainda mais cara. Se o Shai deixasse pra renovar em 26, no fim de 26, cara, ele pegaria mais de 300 milhões na renovação. Ele pegou 285. 85 ou 84? 280 e poucos. Então o Shai meio que abriu mão de uma graninha pra dar uma flexibilidade pro Thunder. E talvez Jalen e Chet façam a mesma coisa. Então, aguardar para ver se as renovações vão acontecer agora ou não. Mas, reforço, chegada de impacto, eu não espero isso acontecer no Oklahoma. O Oklahoma vai priorizar mesmo a manutenção do elenco campeão e para mim tá correto. Orlando Magic, Ty Jones chega, 1 ano, 7 milhões, excelente contratação. Necessidade do time, né? Precisam de armador. Ty Jones chega para ser esse cara vindo do banco. Armador bem correto, faz o arrozinho com feijão muito bem feito e por um valor bem, bem legal. E perdendo o Gary Harris, que não vinha sendo muito importante no time. Vai ver se ajuda a Milwaukee. Filadélfia exerceu a player option com o André Drummond. Né, mantém aí um pivô. Renova com o Justin Edwards e pegam o Kelly Oubre na player option. Né, e contratam o Trendle Watford. Filadélfia não tinha muito o que fazer mesmo. Mantém o elenco. Vai rezar para os caras ficarem saudáveis. Né? É isso. Phoenix Suns vem fazendo uma boa off-season. Fizeram um draft excepcional, trocaram pelo Mark Williams, pegaram o Maluat no draft. Tem Colin Gillespie renovando, um cara que foi bem temporada passada, né? Pegou o Nigel Reyes-Davis, né? Que foi MVP da Euroliga, jogando pelo Fenerbahçe, se não me engano. Um cara interessante para esticar a rotação de ala. E perderam Plumlee e Ty Jones. Cara, sinceramente, eu acho que a off-season do Phoenix é bem positiva, né? Pegaram o Jalen Green e o Dillon Jones na troca pelo Durant. Então, se eles conseguirem se livrar do Bradley Beal de alguma forma, mano, vai ser uma off-season 10 de 10 de Phoenix, tá? 10 de 10. Tô gostando bastante do que Phoenix tem feito até aqui. Tivemos o Blazers dando buyout no contrato do Ayton e perdendo o Anthony Simons na troca, né, com o Boston. Pegaram o Drew Holiday, que até agora eu não tenho certeza do que vai ser feito dele, se ele fica, se ele vai ser trocado. Aparentemente ele vai ficar. E o Thybulle exerceu sua player option de 11,5 milhões, fica para essa temporada lá em Portland. Até agora, uma off-season ok de Portland, vai. Pegaram o chinês no draft, né, o Han Se-young, o Jokic chinês, numa escolha que eu questiono bastante. Mas acho que no geral, Portland tá fazendo um trabalho ok. Sacramento pegou Saric e Dennis Schroeder, né, Schroeder 3 anos, 45 milhões. Foi divulgado agora há pouco o contrato dele. Existia uma dúvida, né, se teria rolado uma sign and trade com o Malik Monk, mas não. Foi contratação normal.
mantém Malik Monk no time, pega um bom armador, que era uma necessidade do time. Perdem Laravia e Valanciunas, mas acho que Saric e Schroeder são duas boas aquisições, principalmente o Dennis Schroeder. San Antonio pegaram Cornet, 41 milhões, 4 anos. Acho que foi um pouquinho mais caro do que deveria, mas é um cara que vai chegar para ajudar ali o Wemby no garrafão, né, para ser um reserva pro Wemby, coisa que ele não teve, né, nos últimos anos. Fora isso, fizeram um draft muito bom, Carter Bryant e Dylan Harper, então San Antonio também fazendo uma off-season boa até aqui. Toronto renovou com o Garrett Temple, irrelevante ao meu ver, e no draft questionável as escolhas, né? Murray Boyles ali na 9 foi meio cedo. Utah Jazz, a troca do Sexton achei horrorosa, realmente não gostei do que o Jazz fez, não gostei do buyout com o Clarkson, perderam o Clarkson de graça, a troca, o Nurkic faz zero sentido pra mim, e teve o John Collins exercendo sua player option de 26,5 milhões. Pra mim o Jazz é um perdedorzaço da off-season até aqui. Não só da free agency, mas da off-season no geral. E temos o Washington Wizards, né? Trocou pelo McCollum, tirou Poole e Bey do time, pegaram Kelly Olynyk, que também veio na troca do McCollum. Teve o Chris Middleton exercendo sua player option de 33,3 milhões. Chegou Dylan Jones na troca do Kobe Jones, troca com o Thunder. E aí teve o draft, né? Trey Johnson chegando e tal. Sinceramente, eu gosto do que o Wizards tem feito até aqui, tá? O McCollum é expirante, Middleton é expirante. Então, são dois caras que o Wizards pode ou trocar ou manter no time para liberar a cap no próximo ano. Fizeram um draft bom. Então, mano, acho que se o Wizards fechar essa off-season trocando Middleton, McCollum ou Smart, ou até os três, acho que vai ser uma off-season bem legal pro Wizards, pensando, óbvio, no longo prazo, tá? Então, rapaziada, é isso, tá? Essa é a minha visão sobre as movimentações feitas até agora no mercado. Deixa eu até ver se saiu mais alguma coisa. Mas até o momento, essas são as minhas percepções sobre as movimentações até aqui. Se eu fosse listar os principais vencedores, cara, Denver pra mim é muito vencedor, né? As trocas por Valanciunas e Cam Johnson foram excelentes. A chegada do Bruce Brown, excelente. Então, pra mim, Denver é um puta vencedor. Atlanta é um baita vencedor também. Chegada do Alexander Walker é excepcional, e a do Luke Kennard é muito boa também. Dá uma revisitada, né? Cara, eu sinceramente, pela ousadia e pela coragem, eu coloco Milwaukee, tá? Ao mesmo tempo que dá pra colocar Milwaukee como perdedor pela questão da grana que vão ter que pagar pro Lillard sem ele estar no time. Mas eu acho que a chegada do Miles Turner, ela é mais positiva do que o negativo da dispensa do Lillard, entende? Então acho que o saldo no fim é positivo e, repito, foram corajosos. É insanidade? É loucura? Mas é uma loucura justificável. Eles estão se esforçando para dar competição pro seu maior jogador da história. E isso eu respeito. Então, eu vou colocar o Bucks como vencedor. Vou colocar Charlotte como vencedor até agora. A troca do Sexton foi boa. Acho que é válido. Dá pra colocar Dallas, vai. Endereçaram uma das suas necessidades, que era a armação. Então dá pra colocar até Dallas como vencedor. Houston, com certeza. Muita coisa, né? Pra mim, cara, o top 3 vencedores é Houston, Denver e Atlanta, tá? Pra mim é nessa ordem. Ou se pá, eu coloco o Denver na frente. Denver é o maior vencedor até agora. Depois eu coloco a Atlanta. E depois coloco o Houston. Mano, as renovações de Jabari e Van Vliet
Chegada do Finney-Smith. Mano, excelentes movimentações de Houston. E se você colocar na conta a troca pelo Durant, mano, pra mim, esses três estão fazendo um trabalho excepcional. Então, outro vencedor. Coloca o Memphis como vencedor também. Chegada do Ty Jerome, as renovações de Aldama e JJJ. Excelentes movimentações de Memphis até aqui. Knicks, pra mim, é um puta vencedor. Clarkson e Yabusele vão ajudar muito. E os valores... O valor, no caso do Yabusele, né, que foi o único divulgado, acho bem legal. Eu coloco o Oklahoma como vencedor. Tá fazendo o que tinha que fazer. Renovando. Abrindo vaga no elenco. Era isso que tinha que fazer. Dada a proposta, né, de Oklahoma, acho que tá sendo um vencedor no que tem feito. Orlando com o T.I. Jones é um vencedor pra mim. Phoenix com o Mark Williams, com o Gillespie, com o Nigel Hayes-Davis, acho que foram movimentações boas. E o draft de Phoenix foi muito bom. Mas aí, considerando só free agency, talvez... Se considerar só free agency, talvez eu não coloque Phoenix como vencedor. Mas considerando off-season no geral, acho que dá pra colocar porque aí engloba o draft. Eu gosto do que San Antonio fez com o Cornet, mas não sei se há ponto de colocar como vencedor. Mas eu acho que é mais ou menos isso, gente. Denver, pra mim, é o grande vencedor até aqui. Depois eu iria de Atlanta e depois iria de Houston. Aí depois tem os outros. Orlando, dá pra colocar o Oklahoma, o Knicks com certeza, né? O Bucks pela ousadia. Memphis. Eu iria mais ou menos nesses. Aí como perdedor... Charlotte também, né? Charlotte também. Como perdedor, rapaziada, eu acho que o Celtics tem que ser colocado como perdedor, porque mais perdeu do que ganhou na free agency até aqui. Mas eu entendo que era a ideia pra abrir espaço no cap mesmo e tal. Mas mais perdeu do que ganhou, em termos de chegadas e saídas. Então acho que o Celtics deve ser colocado como perdedor nesse sentido. Golden State é um perdedor porque só perdeu até agora, não trouxe ninguém. Miami também, só renovou com o Davion Mitchell. Lakers também é um perdedor até aqui, mais perdeu do que ganhou. O Clippers tem que colocar como vencedor também, viu? As renovações de Harden e Batum e a chegada do Brook Lopes, também acho que Clippers foi um vencedor. Miami, Lakers, Warriors, Celtics dá pra colocar como perdedor. Eu coloco Minnesota como perdedor até aqui também. Não gostei da renovação do Randle. Gostei da do Reed, mas quando você junta a renovação do Randle, que pra mim foi overpay, com a saída do Alexander Walker, pra mim Minnesota é um perdedor. E eu acho que é por aí, viu, gente? O Utah Jazz pra mim é um perdedor também. Não gostei de nada que o Jazz fez até agora. Mas é isso. Tá? Então, pra mim, esse é o saldo da free agency até aqui. O mercado segue aberto, segue aquecido. Qualquer negociação nova, eu trago aqui pra vocês em primeira mão. Tá? Fiquem atentos. E tamo junto, rapaziada. Tamo junto. Obrigado. Um abraço aí pra vocês. Falando sobre jogadores, perdedores e vencedores, eu acho que LeBron pode ser visto como perdedor porque é a primeira free agency onde ele não tá sendo prioridade do seu time, então dá pra colocar ele como perdedor. O Shai é um vencedor, conseguiu a renovação que ele queria. JJJ é um vencedor. Miles Turner dá pra colocar como vencedor, né? Ganhou a grana que ele queria também. O Ty Jerome poderia ter sido mais vencedor. Eu acho que ele pegou menos do que ele poderia ter pego. Então o Ty Jerome eu não coloco como vencedor, mas também não coloco como perdedor. Cara, o Dennis Schroeder é um perdedor. Vai pro seu 10º time na NBA. Então, de novo, vai ter que se mudar, vai ter que comprar outra casa. Comprar não, né? Ele deve só alugar a casa, porque pra ele não faz sentido comprar, né? Então dá pra colocar o Dennis Schroeder. Damian Lillard é um perdedor, claro. Claro, além de estar machucado, uma lesão grave, ainda teve, né? Ainda foi dispensado. Futuro totalmente incerto do Damian Lillard, então ele é um perdedor. O Jokic é um puta de um vencedor. A ajuda chegou. Legal pra ele lá. Inclusive, esse Denver vai dar um trabalho desgraçado. Puta que pariu. Nossa, esse Oeste vai ser inacreditável. O Durant é um vencedor também, né?
Duran, o vencedor, saiu da zona de Phoenix e vai pra um Houston que tá pronto pra brigar por título, né? E não para de se reforçar. Então, Duran, Jokic são vencedores, Shai é vencedor. Cara, o Randall é um vencedor. Depois do playoff, depois da série horrível que ele fez contra o Oklahoma, conseguir 33 de média com Minnesota, um puta vencedor, né? As Reed é vencedor também, por ter conseguido renovação. Eu acho que o Alexander Walker é um vencedor, conseguiu uma boa grana, vai pra um time forte, se mantém competitivo. Enfim, acho que é mais ou menos por aí. Acho que é mais ou menos por aí. Tentar pensar mais. O Giannis até agora eu não consigo dizer se ele é vencedor ou perdedor. Ele é vencedor pela chegada do Miles Turner. Vai ter um time. Pode ter um time melhor. Mas talvez ele seja perdedor porque perdeu o amigo dele, né? Aparentemente ele não queria que o Lillard fosse trocado. Então o Giannis eu ainda não sei onde posicionar. Michael Porter é um perdedor. Sai de um time competitivo e vai pra um time em rebuild. Ao mesmo tempo que o Cam Johnson é um vencedor, né? Porque faz o caminho inverso. Mas eu acho que é isso, rapaziada. Acho que é isso. Acho que é isso. É isso. Vou encerrar, senão eu vou ficar aqui 2 horas falando. É isso, gente. Obrigado a todos pela audiência. Tamo junto. Grande abraço e até a próxima. Tchau.